Revista Enfermidades da Alma 2, Editora Betel, primeiro trimestre de 2019. Autor desta revista, Pastor Israel Maia. Lição número 3, para o dia 20 de janeiro de 2019. Título da aula de hoje: Tratando o comportamento persistentes de desobediência. Texto de referência encontra-se no livro de Juízes, capítulo 17, verso 1, versos 5, 6, 7 e 10. Texto áureo. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 5. Verdade aplicada. Sermos submissos à vontade de Deus é o caminho para uma vida bem-sucedida. Objetivos da lição: apresentar o que é TOD, transtorno de oposição desafiante. Mostrar o quão prejudicial esse transtorno pode ser para a vida espiritual. Ensinar meios para identificar o TOD. Introdução. Como pode alguém ter a intenção de desafiar o Criador? Embora pareça algo impensável, nesta lição falaremos sobre um transtorno de comportamento que pode levar o indivíduo a tomar este tipo de atitude. Tópico 1. Uma visão geral do TOD. Não é raro vermos alguns personagens da Bíblia tomando posição de confronto em relação ao Criador. Como também não é difícil vermos, nos dias atuais, pessoas se posicionando de maneira contrária à palavra de Deus. Este tipo de comportamento nos surpreende quando nos deparamos com cristãos agindo assim. Entretanto, não devemos ficar escandalizados. Antes devemos averiguar se tal membro não é portador do transtorno de oposição desafiante, TOD, para que, ao invés de julgá-lo, procuremos ajudá-lo. Primeiro subtópico do tópico 1. TOD nas crianças. O TOD geralmente tem uma atenção maior quando se apresenta em crianças. É sabido que toda criança passa por uma fase de rebeldia, onde tende a desafiar os pais e as regras que lhes são impostas. Atitudes de curiosidade, questionamento e irritabilidade podem ser normais. Entretanto, é necessário atenção maior quando este tipo de comportamento se torna constante e começa a ser prejudicial à vida da criança, resultando em dificuldade de relacionamento e de bom desenvolvimento escolar. Nota do autor para os professores. A criança com TOD normalmente tem um comportamento desafiador constante. Tem uma dificuldade intensa em obedecer. Tendo em vista que estes tipos de comportamentos possam ser inerentes a uma determinada fase da criança, é necessário a ajuda de um profissional médico, psiquiatra ou psicólogo comportamental experiente com crianças para que se possa determinar o diagnóstico correto. Um risco presente é que este transtorno leva a criança a ter reações agressivas quando não consegue obter o que quer, resistindo assim às regras e incomodando os adultos com questionamentos
constantes. Segundo subtópico do tópico 1. Adolescentes indesejados. O transtorno de oposição desafiante, se não for cuidado na infância, invadirá a adolescência, tornando este momento da criação e educação muito mais difícil. A adolescência é um período bastante delicado no desenvolvimento do indivíduo. Se porventura tal indivíduo não tenha sido diagnosticado com o TOD e passado por um tratamento adequado, poderá até se tornar uma ameaça à sociedade. O mais grave, em se tratando do universo eclesiástico, é que este adolescente acabará por se tornar, entre aspas, persona non grata, e muitas vezes identificado como endemoniado. Este já é um grande motivo para se olhar com carinho para adolescentes com comportamento desajustado e que demonstrem sintomas que se assemelhem aos apresentados por indivíduos que sofrem do TOD. Nota do autor para os professores. A agressão, o confrontamento e a desobediência trazidos da infância tornam o adolescente alguém de difícil trato, alguém com o qual deveremos ter um maior cuidado, pois já estará, em muitos casos, com uma estrutura física de adulto e com uma tendência acentuada para partir ao ataque. É fato que o leigo não tem como ter certeza de que o comportamento conturbado de uma pessoa possa estar associado ao TOD. Neste caso, a procura por um profissional especialista é fundamental para um diagnóstico preciso. Terceiro subtópico do tópico 1. Adultos perigosos. É importante observar e tratar os sintomas do TOD durante a infância e a adolescência, pois, se não tratado nessas etapas, o indivíduo poderá se tornar um adulto que sofrerá com o mesmo distúrbio, que pode evoluir para um distúrbio de perturbação de conduta, chamado também de TC, transtorno de conduta. Estudos apontam que cerca de 25% de TOD não tratados evoluem para TC. Isto sim pode se tornar um complicador, uma vez que indivíduos com transtorno de conduta podem vir a roubar, praticar atos de vandalismo, incêndios, entre outras atitudes perigosas. Mais uma nota do autor para os professores. Em meio a um grupo de pessoas, podemos observar indivíduos que sempre têm argumentos contra o que lhes é solicitado. Outros que constantemente fazem uso de linguagem obscena. Estão sempre se rebelando contra as regras pré-estabelecidas. Nunca se sentem culpados pelas suas falhas, mas sempre estão culpando os outros pelos seus deslizes de conduta. Tais indivíduos geralmente agem de forma vingativa e rancorosa, associadas às reações contínuas de raiva. Não é raro nos depararmos com pessoas assim, até mesmo nas igrejas, onde são identificadas como alguém que precisa de libertação. Tópico 2. Vida espiritual prejudicada pelo TOD. O capítulo 17 de Juízes relata acerca de um homem chamado Mica. Em sua atitude de buscar uma maneira pessoal de se relacionar com o mundo espiritual, ele resolveu criar para si um objeto de culto. A atitude de Mica pode ser comparada com quem sofre com a TOD, que sempre escolhe andar na contramão das regras estabelecidas e da palavra de Deus.
Primeiro subtópico do tópico 2, a escolha de Mica. Como relata Juízes 17, versículo 6. Embora o autor do livro de Juízes declarasse que cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, é bem possível que houvessem homens que se mantiveram fiéis à revelação de Moisés. No momento histórico no qual vivia Mica, o povo de Israel vivenciava condições de baixo padrão moral, tendo as práticas religiosas corrompidas pelos seus atos e comportamento moral distorcido. Este ambiente possivelmente facilitou a tomada de posição de Mica, que, ao invés de escolher andar segundo os ensinamentos de Moisés, escolheu se levantar contra tudo o que havia aprendido acerca do Criador e mostrar que poderia seguir um caminho à margem da palavra de Deus. Nota do autor para os professores. Hoje em dia também temos visto muitos escolhendo andar na contramão das regras pré-estabelecidas, julgando serem os detentores da sua própria verdade. Este tipo de comportamento sugere um possível quadro de TOD, assim como o comportamento de Mica. A escolha de Mica em se desviar da palavra pode ser comparada às escolhas de muitos indivíduos, nossos contemporâneos, que não aceitam submeter-se aos seus líderes. Preste atenção, no tópico a seguir contém uma resposta do questionário. Segundo subtópico do tópico 2, o TOD compromete a percepção. A insubmissão de Mica deixa claro a sua falta de percepção em relação a tudo que determinava os ensinamentos de Moisés. Deuteronômio, capítulo 11, dos versos 18 ao 25, mostra as diretrizes que o povo deveria seguir para se manter sobre a égide de Deus. Tal proteção está garantida para quem não se rebela contra a palavra. O portador de TOD sempre enxerga os fatos segundo a sua própria ótica, negando-se a aceitar que os outros lhe digam o que fazer. Ao confeccionar um éfode e consagrar um de seus filhos para que fosse seu sacerdote, Mica está declarando que não se importava com o que havia aprendido com seus pais. Uma atitude de rebeldia contra a autoridade, um sintoma claro de quem sofre com o TOD. Nota do autor aos professores. Pode parecer que esta atitude de Mica seja apenas a de alguém rebelde, mas, na verdade, as pessoas que desenvolvem o TOD sempre estarão tomando posição de enfrentamento. É importante dizer que, em alguns casos, o posicionamento contrário de alguém pode ser realmente um simples ato de rebeldia. Entretanto, é necessário que, antes de qualquer conclusão, façamos uma avaliação criteriosa do caso, observando todas as informações para que cheguemos a uma conclusão definitiva. Um bom aspecto a ser observado é se houve perda da percepção por parte do indivíduo. Terceiro subtópico do tópico 2, a perda de limites pelo TOD. Preste atenção, esse tópico contém mais uma resposta do questionário. Identificamos em Mica as duas características presentes neste transtorno: opositor e desafiador. Opositor, quando ele se opõe aos ensinamentos da palavra de Deus, escolhendo fazer o que parecia bem aos seus olhos, e desafiador, quando ele desafia Deus construindo uma
casa de deuses. Mica não teve nenhuma dificuldade em roubar a sua mãe para alcançar os seus objetivos, conforme está escrito em Juízes, capítulo 17, versículo 2. O qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava maldições, e também a disseste em meus ouvidos: eis que este dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Os indivíduos que vivem com estes sintomas tendem a levar uma vida desenfreada, causando problemas para si e para seus familiares, pois vivem uma realidade paralela, onde pensam estarem certos nas atitudes que tomam, mesmo que estas não sejam convencionais. Nota do autor aos professores. A realidade paralela criada por quem sofre com o transtorno de oposição desafiante tende a afastar o indivíduo cada vez mais do centro das normas. É por este motivo que tais pessoas começam a ter atitudes violentas, que podem comprometer a integridade física dos outros e a sua própria. Estudamos anteriormente que cerca de 25% de pessoas com TOD não tratadas podem ter a evolução para o transtorno de conduta, onde a mentira, o roubo, a violência contra animais, incêndios e vandalismos passam a ser naturais e praticados com frequência. Tópico 3. Identificando o TOD. Devido ao avanço da ciência, tem sido cada vez mais fácil a identificação destes sintomas. Atualmente temos percebidos em muitos irmãos um tipo de comportamento que nos leva a crer que os mesmos sofrem com o TOD. Preste atenção, este tópico abaixo contém mais uma resposta para o questionário. Primeiro subtópico do tópico 3. Esperando a aprovação de Deus. Uma atitude interessante na história de Mica é que, ao se encontrar perdido nas suas atitudes, resolve modificar o seu plano de ter um local de adoração familiar. Ao se encontrar com o levita vindo de Belém de Judá. Juízes, capítulo 17, versículo 8. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá, para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Mica lhe propõe que seja seu sacerdote. Esperava com isto que Deus o abençoasse e aprovasse sua atitude. Juízes, capítulo 17, versículo 13. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Nota do autor aos professores. Não é raro hoje encontrarmos pessoas que, por não se submeterem à autoridade, saem em busca de seus próprios ministérios, criando assim inúmeras igrejas, que só servem para confundir as mentes dos incautos. Normalmente, estas igrejas são vistas como igrejas desajustadas pela maioria dos membros da sociedade. Pessoas com TOD são desagregadoras. Segundo subtópico do tópico 3. Rebeldia ministerial ou TOD. É natural que portadores do TOD se juntem a pessoas com o mesmo problema. Se observarmos a atitude do levita,
veremos que o mesmo havia abandonado a sua cidade e saído em uma caminhada sem rumo, procurando um lugar onde achasse comodidade. Vemos aqui que talvez o levita também pudesse ter o mesmo tipo de transtorno, pois não se negou a associar-se com Mica, em sua tentativa de criar uma maneira de adorar a Deus. Tal atitude tem se tornado cada vez mais comum, o que muitas vezes identificamos como rebeldia ministerial, na verdade pode ser um sintoma deste transtorno. A insubmissão, a resistência à autoridade e a agressividade são sintomas identificados em indivíduos diagnosticados com este mal. Nota do autor aos professores. Na maioria dos casos, o TOD é desenvolvido dentro do núcleo familiar. Enquanto o ser humano cresce, ele é informado de como deve ser o seu comportamento em relação à sociedade. Ambientes familiares onde não existe um bom exemplo ou uma boa estrutura na criação dos filhos pode ser um meio propício para o desenvolvimento do TOD. Locais onde os comportamentos agressivos e abusivos são vistos como normais certamente levarão os membros deste convívio a desenvolverem tais sintomas, que mais tarde serão identificados como sintomas de TOD. Por este motivo que devemos promover um ambiente saudável, equilibrado e centrado na palavra, para que tal fato não ocorra. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Terceiro subtópico do tópico 3, evitando o desenvolvimento do TOD. Neste tópico teremos duas respostas do questionário. Infelizmente, muitos lares cristãos deixaram a prática do culto doméstico. Com isto, a possibilidade do crescimento de casos de TOD pode aumentar, pois onde não existe um governo, como no tempo dos juízes em Israel, onde cada um vive segundo a sua própria vontade, a falta desta prática entre as famílias pode ocasionar desastres futuros. Depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué que ele deveria se esforçar para manter viva na mente do povo a lei que ele havia entregue ao seu servo. Juízes, capítulo 1, versos 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Desta forma, devemos nos esforçar para manter viva em nossas casas a palavra de Deus. Nota do autor aos professores. A cura para o TOD pode ser alcançada com medicamentos e terapia, mas a Igreja de Cristo tem armas poderosas para evitar que ele se desenvolva. A difusão da palavra de Deus nas casas através do culto doméstico é um testemunho cristão diante dos filhos. Ainda temos como salvo-conduto as misericórdias do Senhor.
que não permitirão que sejamos consumidos. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Conclusão. Muitos cristãos, por sofrerem com o TOD, não conseguem se firmar na casa do Senhor. Cabe então a cada membro do corpo de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, da Palavra de Deus e desta lição, procurar identificá-los e ajudá-los, para que possam ser bênção para a sua família e para a obra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Que Deus abençoe os irmãos. Chegamos ao fim de mais uma aula narrada. Que o Espírito Santo lhes conceda um bom preparo de aula e que essas narrações estejam sendo boa ferramenta na vida de vocês. Não esqueçam de compartilhar, de deixar um joinha no vídeo para que esse vídeo aumente o seu alcance e assim nós possamos ajudar mais pessoas a terem acesso a este excelente material educativo que é a nossa revista da Escola Dominical. Fiquem com a paz do Senhor e até a próxima aula narrada.